Salve galera do YouTube! Hoje a gente vai fazer o react do Smail e da Beta falando sobre a pior mãe do TikTok. E essa história acabou comigo, já chorei ontem com ela e hoje eu vou compartilhar ela com vocês. Pronto, fiz a introdução. Cadê a polêmica do pão? Menino de 15 anos não sabe cortar pão. O menino que não sabe cortar pão. Ela seria a Postaram mesma esse mãe vídeo desse daqui caso, no explica TikTok. muito. Pois é. Deixar assim, entendeu? Então, no Outback, um restaurante caro, né? Um restaurante que serve esse pãozinho, inclusive, de graça. Uma dica pra vocês: nunca mais vocês vão deixar de me agradecer, tá? Tem como você pedir molho pra você chuchar o pão no molho. Você não precisa só essa manteiga, tá? Dá pra você pedir todos os molhos, inclusive chocolate. Enquanto você espera. Eu nunca pedi pedido. chocolate, De será que é bom? graça, tá? Eles não cobram pelo molho, de nada. Eu não sei cortar pão. Pera, você não sabe cortar? Não sei cortar um pão? Ele e a Júlia Pimentel disputando quem é mais inútil, quem é mais disfuncional. Bacana. Tem que... assim, né? Não vou Não, julgar. assim, Perguntou, ó. né? Ah, é assim? Fez o movimento. Que ele tem um lúdico, Pode. né? Ele não tá muito sabendo fazer na prática, mas... Não, com a faca deitada. Meu Deus do céu. Tô completamente irritado. Esse vídeo conseguiu me tirar do sério. Me deu ódio. Muito ódio, inclusive. Você não me viu nervosa, meu. É. Segura o pão. Meu Deus do céu. Ele passando a faca e o pão andando pra trás. Vai embora. Assim, numa escala de 0 a inútil, eu acho que a Júlia Pimentel é um pouco mais inútil. Por quê? Porque uma salsicha não precisa de movimentos, né, gente? É você botar a faca e ela corta. Ela é macia. É tipo limpar a bunda, todo mundo sabe Realmente exatamente. tem um negócio ainda que você tem que segurar e fazer um movimento. Então, é mais fácil cortar salsicha do que cortar pão. Não que nenhuma das duas seja atividade de alto risco, tá? Nenhuma A gente das duas ficou você vai cortando falecer se você laranja. fizer, não. Laranja entendeu? não é tão Você fácil assim, vai. Ai, você vai ser um ser humano normal. Se você fizer, não vai acontecer nada. Guilherme, pra você cortar. Gente, não é uma criança de colo. Olha o tamanho do dedo. O tamanho É do um dedo da moleque de criança 15 tem anos de 2 idade. metros. Sim, Parece mesmo. maior que o meu dedo. Criança formada, um adulto praticamente, que tava pegando o pão assim, ó. Mãe, é assim que corta, mãe. Mãe, eu não sei. Tá certo? Tô segurando certo o pão, mãe. Como pode, cara? Como pode? Pois é. Segura o pão aqui, criatura. E tipo assim, sinceramente, a mãe não se sente mal por isso? Porque eu me sentiria completamente responsável por isso estar acontecendo, sabe? Tipo, gente, é igual. Esses dias eu vi uma trend no Twitter que falava assim, coisas que minha mãe não me ensinou, que daí meus amigos me ensinaram, enfim. E tem mãe que acha desnecessário ensinar as filhas sobre higiene íntima. Que isso é um assunto delicado. E tem marmanja de 18, 20 anos limpando a xereca da frente, tipo, de trás pra frente. E não da frente pra trás. Sabe? Eu me sentiria completamente responsável. Gente, essas coisas me deixam muito irritado. Eu não gosto de gente boa, eu tenho ódio de gente burra. É só você cortar com essa mão e segurar o pão com essa. Gente, ele queria segurar o pão assim. Mas eu não sou canhoto. Eu não sou canhoto. Ah, não é possível. E chega no final do vídeo, ele ainda não conseguiu cortar. Ele tá segurando o pão como se estivesse aqui. Desculpa, como se estivesse batendo Não, uma não é punha. possível. Isso aqui? Não, Gente, não é quem possível. segura o pão assim, apertando o pão? E agora? Um pezinho de academia, do lado esquerdo eu levanto, que é uma vergonha. E do lado direito é ótimo, incrível, maravilhoso. Aí ela fala, Mas você como se ela provavelmente tivesse deve ser razão. uma garota super prodígia que os dois lados seu funcionam perfeitamente. Não, ela falando como se o filho dela fosse um carpinteiro, né? Nós que tivemos que crescer cedo demais, por isso nos irritamos com adultos disfuncionais. Te amo, Smomis. Menina, pior, né? Será que é por conta disso? Eu concordo. Assim, eu não me conformo com ela falando como se o filho dela tivesse que esculpir uma peça de pau-brasil, assim. Como se a coordenação motora necessária pra cortar um pão fosse a mesma coordenação motora necessária pra você fazer um tapete de tricô. E você?
é um exemplo, né? Com certeza você deve ser um exemplo. Não, e ela responde vamos contar uma debochando, coisa que você ela afirmou responde como aqui. se, tipo assim, se ela tivesse E eu certa, achei um como se o pouquinho adulto audacioso da sua disfuncional parte dela. afirmar Eu tenho um pouco de medo Fosse disso, normal. sabia? De ter um filho e ele acabar virando um inútil imprestável dentro de casa. Não tô falando que o filho dela é um inútil imprestável. Por mais que ele tenha me irritado, não tô falando isso. Mas por ter bem mais condições do que a minha mãe teve quando ela me criou, eu tenho medo de acabar mimando demais a criança. Então qual que é a minha estratégia? Vamos lá. Eu quero colocar dinheiro envolvido no meio da situação. Então, lavou a vasilha, ganhou R$1. Enxugou, 50 centavos. Passou um pano na sala, R$2,50. Ela tem cara de gente mimada, imagina o filho. Pois é, ela tem cara de que casou com um homem rico. A criança tem que fazer as disso que ela coisas tem dentro cara. de casa, pra daí ela conseguir comprar com o próprio dinheiro. Aí se eu ver que a criança se esforçou muito, se a criança tá muito dedicada, a criança tá muito esforçada, eu tô julgando mal, né? aí Eu que tô julgando. eu vou lá e Foda-se. quero dinheiro. Dou um valorzinho a mais pra pessoa, né, ficar feliz também, que não criar um filho com depressão dentro A de real casa, é que eu odeio né? essa Ai, tá mulher. faltando R$10 pra criança comprar um... Tá, essa foi a polêmica do pão. O filho inútil dela não sabe cortar um pão. Aí, rolou essa daqui. Eu vou refrescar a memória, tá? Menino de 15 anos não sabe cortar pão. É essa daqui específica, tá? Pois é, a mãe dessa criança, muito polêmica, não a criança, a mãe dela, se meteu em mais uma, tá? Que é a seguinte. Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Ah, eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Eu falei... Não consigo. Ai, que Tô ódio. em viagem no trabalho. E não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Ela tem sotaque de chata. Nossa, concordo tanto com essa pessoa que falou aqui no chat 1-4-3-1. Sotaque de chata. Nunca tinha parado pra pensar que existia um sotaque da pessoa que, assim, ela não falou nada, mas você consegue reparar que ela é chata pela forma e entonação que ela tem na voz. Cara, eu acho isso fascinante, sabia? Olha que reflexão perfeita. Você consegue descrever a pessoa mesmo sem conhecer ela. No caso, a gente conhece sotaque ela, de porque a gente chata? sabe que é a maravilhosa que Mas eu acha não super sou- normal o filho dela não saber cortar pão, né? E que foi super escrota, de graça com as pessoas, só porque falaram isso pra ela. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um print, printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Por mais que eu não concorde com muita coisa que ela fala, essa parte é legal. De, assim, criar uma relação de confiança com seu filho, onde ele entenda que ele tá seguro e, pra caso ele faça merda... Seguro o caralho! A Helena, Criando essa relação de confiança, entendendo que o seu filho vai fazer merda. quase Ele morri do é uma coração. criança, adolescente, nem sei quantos anos tem o filho dela. Ele vai fazer merda, Quase que a sem evitar. chinela Criança, cantou aqui em adolescente, casa. até adulto faz merda, mas criança e adolescente geralmente faz um pouco mais, porque não entende ainda como funciona o mundo de verdade e a gravidade das coisas. Mas, Mas a Helena, ela tendo chega essa em casa, relação, a criança Aí ela ela já vira consegue e ser fala assim honesta. pra mim, mãe, teve briga. Ela fala assim, teve briga. Não teve, tive briga. Mas normalmente é com as duas amiguinhas dela, com a Laura e com a Lavínia, né? Que são amigas e elas brigam, tipo assim, por ciúmes uma da outra, porque uma tá brincando com a outra, tá brincando com a outra e a outra fica com ciúmes. Aí ela já chega no carro e fala assim, mãe, tive briga. Honesta com você e ser Fala, transparente, Helena, você o que consegue aconteceu? entender de fato o que se passa na vida do seu filho. Em vez de você pegar recortes da vida dele, ele consegue ser seu amigo de fato e conversar com você sobre o que tá acontecendo. Mas vamos terminar de ver o que aconteceu na escola dessa criança. Pro terreno antes, eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica, Lógico que chama Enzo. estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Ou seja, o seu filho riu da aparência de outra pessoa. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola,
viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa e Nossa, por que seu filho será que reage dessa forma com os outros, né? Ri da cara das outras pessoas, ri de professor, ri de amigo. Será que é porque a mãe fala da aparência das pessoas desse jeito, como se não fosse nada? Você pode de ter um amigo certeza que deles. sim. deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. Gente, O professor lá- pegou ele. Eu fui pra Brasília recentemente, né? E lá eu conheci as pessoas lá de Brasília. Não foi as pessoas que eu fiquei na casa. Porque do Luiz e do Fábio, que inclusive são geniais, são incríveis, pessoas maravilhosas. Mas eu conheci os amigos, o círculo social deles também, né? E uma das mulheres, ela tem uma filha chamada Bruna também, que acabou de passar em medicina e tal, orgulho da família. Mas a mãe dela fala assim pra ela: olha, filha, para de comer, ou você quer ser ponto de referência nas fotos de turma? Ah, fulano tá do lado daquela gorda. Cara, isso é coisa que se fala pra sua filha. Ou pra qualquer outra pessoa. Eles, dando risada, se sentiu ofendido, Eu vejo Se isso daí sentiu fazendo bullyingado? igualzinho. entendeu? Óbvio, porque o bullying ele não é só de criança pra criança. Tem adulto que faz bullying, tem idoso que faz bullying. E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. A mãe tratando como se fosse: ai, olha como eles são frescos, nossa, ai, como eles estão fazendo drama. Óbvio que seu filho é um escroto, claro. Olha a mãe que ele tem. Bebê de mamãe mandou R$10. Oi, bebê de Como mamãe. sempre um filho mimado e uma mãe sem noção. Sou professora e o problema maior é esse. O maior problema das crianças horríveis, péssimos alunos que fazem bullying, que maltratam os outros alunos, são os pais que não fazem nada. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Óbvio. Eu dou O risada seu filho é das um pessoas, reflexo tudo das bem. escolhas e das coisas que você faz. É claro que seu filho é um Eu fico com escroto uma que ri da raiva. aparência dos outros. É claro. Onde você acha que ele aprendeu a ser assim? A gente ri, tá? Vamos voltar, vim aqui, ó, desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção, você ri, você Eu comenta odeio essa do defeito expressão dos mimimi. outros, você Eu julga comecei- os outros, odeio. então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas. Nossa, um abraço. Desculpa, não é porque você é uma escrota que todo mundo tem que ser escroto. Tem gente que não é assim. Sabia disso? Tem gente que não é. E assim, essa lógica de que já que eu e o meu ciclo somos pessoas horríveis que fazem isso, esse tipo de coisa, como se não fosse nada, logo é uma coisa ok. Porque se todo mundo faz, tudo bem. Não é assim que funciona não, minha florzinha. Não é porque uma coisa é normalizada que ela é correta. Um monte de gente, vou dar um exemplo aqui muito distante, pega vaga de cadeirante sem ser cadeirante. Isso é certo? Não. Um monte de gente rouba chocolate da Americanas, é certo? Não. E não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Não tão errados. Você não acha errado rir da aparência das pessoas? Você não acha errado? Então, já que você não acha errado rir da aparência das pessoas, eu poderia facilmente estar aqui rindo do seu blush. Se é normal, vamos todos rir, né? Chegou o circo na cidade. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Sim, daí Desbloquearam um ele trauma em seria cada um. demitido por ter sido grosso com o aluno. Fazia um bullying bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada... É, porque o professor, ele tem 10 anos de idade e ele tem a mesma mentalidade do seu filho. Com certeza. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda? Aí amanhã Eu não ia pra diretoria. tá lá ela e o pai com a polícia falando que o professor fez isso e aquilo com o filho. Eu ia chamar a diretora, eu falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. E esse E vida professor que não pode segue. lecionar nunca A mais vida na é vida. assim, entendeu? A vida Não é assim! E se é, não deveria ser assim. Oh, meu Deus, às vezes parece que ela tem a mesma idade do filho dela. Se não idade de verdade, idade mental, pelo menos. Como que pode já pessoa ser irresponsável desse jeito? O dia que esse menino encontrar uma pessoa mais doida que ele se acha bonzão, ele vai levar uma coça. Vai pegar uma pessoa num Tomara. dia bom, ele vai Tomara, ver só. de verdade Vai. mesmo. Não é Tomara. certo, mas vai levar. Principalmente se ele continuar seguindo o que a mãe dele fala, uma hora ele vai achar um doido e meio e não vai dar certo. Não vai dar bom. Na hora certa, o cara lá de cima vai te dar um empurrão aqui embaixo. tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas Claro, claro, vamos assim, gente. Peguem Assim a armas. gente bota fogo em todo mundo em praça pública Olha, e resolve sem todos os saber muito, problemas. eu É posso assim que dizer resolve quem as que ela coisas. votou. achou que não era Sem uma boa ideia. conhecer Achou que era uma boa ela. ideia ir lá, Eu já falar pra posso diretora. dizer. A diretora foi, falou que isso era inadmissível, eles darem risada do professor. De fato, gente, não é
uma atitude legal, dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter ter sido pego, na verdade. Eu tenho Ele dó tá desse errado em ter menino. sido E pego, mais tá? dó ainda da menina que for namorar com ele. Porque ela está fudida. Porque esse tipo de ensinamento é uma coisa que deixa adulto disfuncional, que forma pessoas escrotas, que transforma jovens em adultos insuportáveis de se conviver no mercado de trabalho, num relacionamento, num ciclo social. É daí que começa. Gente, que tipo de mãe é essa que fala que o filho não tá errado em fazer a coisa sem ser pego? Que mensagem você passa pro seu filho? Você sabe que esse tipo de coisa, quando você ensina que a pessoa pode fazer errado e ela só não pode ser pega, isso forma opiniões no futuro, né? E de coisas geralmente bem mais graves. Eu não preciso nem citar as coisas exatas que eu quero dizer, mas vocês têm noção, né? Que esse tipo de pensamento, ele reflete em coisa muito pior depois. Por isso que seu filho não sabe contar um pão. Ele só aprende a coisa ruim que você passa pra ele. Por isso que tá desse jeito. Que a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho. A gente quem? A Você, gente né, quem? criatura? Me fala. Entendeu? A gente não dá na cara do outro. Porque aí também é demais, né? Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele. Na hora que Oi, todo Amanda. mundo tava falando do filho dela por causa do pão, não podia, mas o filho falando dos outros tá tudo bem. Exatamente! É impressionante. O último vídeo que a gente fez dela é inteiro dela. Ai, mas vocês estão julgando meu filho, vocês estão falando coisa pro meu filho, que vocês estão falando aqui com o meu filho. Agora que o filho dela fez exatamente o que tinham feito com ele, já não é errado. Impressionante. Você ainda tá querendo rir dele na cara dele. Essa e que ele não faça nada desgraçada com você. faz isso É demais. aí, né? Amigo Fala esse monte folgado. de merda, defendendo o filho dela. Amigo folgado. Aí a Beta fez o vídeo das desculpas. Vamos passar raiva junto mais um pouquinho? Vamos passar um pouquinho de raiva? Porque Vocês vão ver olha, o vou te pedido de falar. desculpas dela, gente. Puta que pariu. A última vez que eu fiz um vídeo sobre essa iluminada, sobre essa querida, sobre esse amor de pessoa, eu já me descontrolei. Pelo visto, agora o negócio vai descer um pouco mais a ladeira, né? É aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você fala assim: ah, ela é tão autêntica. Ela é tão ela legal, ela é gravar tão o bem, ela é vídeo tão e postar. galera. Ela é tão aquela pessoa, sabe, que fala o que pensa? Não. Você não é autêntica, você não é honesta. Você é uma escrota sem noção. Tô falando de forma genérica. Iluminada. Não especificamente pra ninguém, viu? Mas vamos aqui, ó, sem querer, cair numa pessoa aqui que eu não sei quem é. Não. Ela ficou Saudade de quando chateada a internet não conectava. com a escola ligando pra ela pra cara. reclamar. É o que eu tava falando ontem, eu acho que tem Achou um gente pouco que... mimimi da escola. Quando essas coisas acontecem, a pessoa Achou um deveria pouco ter, tipo chato assim, sua internet que a escola caçada, tava sabe? reclamando. E ainda foi Você dar não esporro está no filho, apto falando, para ô linda, ter não uso tem da problema internet. Não zoar, pode. porque zoar todo mundo zoa. O seu professor tinha uma aparência diferenciada mesmo. O problema não é esse, o problema não é zoar, o problema é ser pego. O problema não é cometer o crime. O problema é ser pego pelo crime que você cometeu. Que legal que é a educação dessa querida. E aí, obviamente, que a internet, de novo, foi cair em cima dela, falar o Trogla. O problema não é ensinar seu filho dessa maneira, porque o que mais tem gente sem noção fazendo isso, o problema é gravar vídeo e obrigar a gente a se irritar aqui da minha casa com a merda que você tá falando. Quer ser imbecil? Seja, mas não grava. Não seja pega gravando. Não grava, a poder que a gente precisa internet saber tem quem são as de me pessoas. estressar à distância. A gente precisa saber quem são Aí, as pessoas. O que aconteceu? Agora, como que Caíram em essa cima mulher dela? tem 220 mil seguidores? Gente, eu acho... Ou é gente pra, tipo assim, ver a queda dela, ver a ruína dela, sabe? Tipo, pra dar risada dela ser esse tipo de pessoa, sabe? Ou são gente que compactua. E não é possível que tenha 220 mil pessoas compactuando. Não é possível. E ela começou a fazer videozinho de indiano, deboche, que é pode sempre o crer. videozinho que ela faz. Daqui a pouco Indiano que ela não vai entende o que dizer ela tá falando. que ela, que ela deixa, que ela vai contratar uma pessoa Não, pro depois filho eu vou dela entrar nos zoar. comentários. Eu quero ver nos Não comentários tem problema. se tem gente compactuando. Não é possível, sabe? Não é possível. Mais impactante era fazer você permanecer no vídeo. Ela literalmente só se arrependeu porque acharam a professora e fizeram um vídeo com ele. Ele foi expulso? Não, mas não autorizaram ele a entrar na escola por segurança. Tem gente até de fora da escola querendo pegar ele. Caramba. Tá certo?
Como diz a menina Veneno, certas coisas da violência vai ter que resolver. Concordo. Tamara, você não precisa se justificar. Você foi uma diva do começo ao fim. Se eles interpretados errados, culpa deles. Gente, onde que jogar comida? Teve essa coisa do jogar comida no teto também. Seu filho vai fazer bullying até chegar em alguém mais doido que ele. Tamara, o importante é reconhecer o erro. Todos os dias temos a oportunidade de aprender. Que bom que você está olhando de uma forma diferente. Não se arrependeu nem pediu desculpas diretamente ao professor. Só sentiu o peso do cancelamento mesmo. Resumindo, fui pega. Ela errou, ela foi pega. Ela é toda boazinha, ela é tão do bem, ela é tão galera. Desculpa se alguém se sentiu ofendido. Cara, desculpa se alguém se sentiu ofendido não é desculpa. Assim, me desculpa por você ter se sentido assim. Isso não é um pedido de desculpa. Ai, que ódio. Te adoro, Tamara. Te acompanho há tempo. Saber que você não se resume a essa situação. Problema, gente. Pode zoar. Eu vou contratar alguém pro meu filho sacanear. Porque no fundo todo mundo faz. E eu tô ensinando meu filho a ser imbecil como todo mundo. Obrigada por estar na Kik também. Obrigada só pras pessoas que estão na Kik também. Me fortalecendo lá. Ela tomou de tanta porrada. Vamos lá, deixem lá aberto. De tanto falar que é mimimi. De tanto falar que é isso, que é falar que é aquilo, falar que é o caralho de asa. E aí, Emilada Bicho, tudo bem você? Descobriram quem é o professor. Obrigada, amigos que estão E aí, querida, um monte de gente buscando a Beta, desculpa, Beta. começou a falar do histórico do professor. Vamos ver quem é a pessoa? Vamos ver sim. Primeiro vamos ver um videozinho dela, só pra gente equilibrar, porque além de tudo, a pessoa que é otária, ela é a última a achar que é otária. FNC, em exatas e ainda grava vídeo com coragem, chegando, né? Com a falta da noção de achar que a otária tem algo a dizer. Então vamos colocar aqui um pouco, porque ela tem muito algo pra te ensinar a viver na vida. Você vai adorar saber. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na terapia foi que quando eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada pra ninguém. Vamos só rapidinho. O Garro hoje vai no Pode Pá. Só que eu quero ver assim, com amor. Pode Pá? Não, que eu aprendi na mas terapia o Garro. Foi que quando Não eu muito, sei pelo quem visto. eu sou, eu não preciso provar nada pra ninguém. Qualquer pessoa pode chegar em você e falar, você é isso, você é aquilo, mas quando você tem certeza, quando você busca o autoconhecimento e você tem certeza de quem você é, não importa quem chega e fala que você é diferente daquilo. Porque isso diz muito mais sobre quem tá falando do que sobre você. Não importa, porque quando você vive num castelo de cristal, você Débora! pode ser a Odete Reutemann e você achar normal, sabe por quê? A Odete Reutemann era rica e não tinha ninguém pra fazer nada. Entendeu? Não depende. O dinheiro, às vezes, faz com que a gente seja um imbecil e ninguém possa fazer nada com a gente. Entendeu como é que funciona? Aí, de repente, quando cai na realidade, as pessoas ficam, meu Deus, mas nossa, tudo é mimimi, né, menina? Já vi muita gente falar merda, mas essa aí se supera. Que não enxergam que são ruins. Peraí. E que às vezes o outro enxergar que ela é ruim não trata-se do mau caratismo do outro. É só que o outro tem noção mesmo e que a pessoa que é ruim não tem. Mas, por exemplo, no meu... Olha, ela fala dela mesma em terceira pessoa. Absoluta certeza. E eu tenho certeza que ela tem o cu dela sente inúmeros inveja defeitos. da boca, assim. Mas o principal deles é que eu não sou cega. Eu sei o que eu preciso melhorar. Quem Entendeu? deixa minha Kik aberta ganha VIP, tá, chat? E eu também não sou hipócrita, porque além de saber as coisas que eu preciso melhorar, eu me respeito Vai porque eu mais sei que eu pra sou humana. trás. Então... Mas tem que melhorar gravando pro TikTok? É isso. Quando você se conhece, é libertador, porque você simplesmente sabe que o outro não tem o poder de dizer quem você é. Você sabe quem você é. Por isso, amigas, façam terapia. Cara, eu acho que isso se aplica em outra situação, sabe? Isso vai ajudar demais. Por exemplo, eu sei muito bem quem eu sou. Eu já falei isso aqui. Tipo assim, quando você tem certeza de quem você é, crítica não te atinge. Crítica de, tipo assim, de quem não te conhece. Crítica, tipo assim, alguém que vem me ofender de graça. Não nesse caso que você é um lixo humano. Você é um lixo de pessoa. Né? Aqui estamos falando do seu caráter que você mostra nos vídeos ter, basicamente. Essa música do Illuminati me quebra. E não dá voz pro outro. Não façam terapia, gente. Eu acho que sou a primeira pessoa falando aqui pra vocês. Por favor, não façam terapia. Não façam pra não ficar assim igual a Tamara. Porque tem algumas que terminam desse jeito. Sim, ele é o professor de aparência. Como é que é? Duvidosa? Cara, olha essa foto do cachorro! Como que zoa alguém que tem essa foto do cachorro?
Como que alguém fala mal do professor que tem uma foto do cachorro escrito "O Bolota continua lindo"? Muito fofo, realmente. O Bolota é muito sortudo. Que ódio, mulher. E aí ele resolveu postar 2 dias atrás. Não importa a aparência. O importante é a essência. Sou feliz assim. Que bom que o povo tá dando. E a galera tá toda aqui, ó. Vamos engajar o perfil dele. Que é isso, né? A pessoa fica Foi esse professor que com o o moleque cozinho gastou, dela sim. sentada na porra do treco do avião e de repente ganha 1 milhão de coisa e começa a falar como se fosse um robô pra fazer propaganda da Magalu. Why not? Não peguei a referência. Né? Pelo visto. Da do avião, qual que é a do né? avião? Não sei se ele tá. Ah, tá ganhando seguidores. Já ganhou mais 3 mil da seguidores. janela, A última vez que eu abri pode tinha 4 mil e pouco. Agora tem Ah, tá 7. fazendo propaganda da Magalu? Né? Até, ó, vi aqui um outro post. Professor Marcelo Fusco. Juntos com a de Carlos Brizola. Estou aqui, assim como muitos amigos, para demonstrar minha solidariedade ao meu amigo professor Ede Carlos. O respeito é essencial e deve ser cultivado desde casa. Ede Carlos, você é um guerreiro e tem uma lição de vida para muitos. Tamo junto, meu amigo. Aí tem até um vídeo dele, aqui, ó. Pedacinho de um podcast. Alguém falou assim, ó. Muito incrível sua história, professor. Eu tive o prazer de ser aluno da Ede Carlos no ITB do Belvai, em Barueri. Um professor sensacional, explicava muito bem a matéria, sempre bem humorado. O Wellington falou pra gente que você tem uma história de vida assim invejável. Assim. Eu acho que sim, né? A minha história, ela se confunde com outras, né? Nesse território brasileiro, nesse território que eu gosto de viver, que é o Brasil, né? Então, dentro da minha condição física, né? De uma pessoa que nasceu com uma má formação congênita, né? Eu andei aos 7 anos de idade, né? Então, a minha vida foi marcada por lutas, né? E superações, né? Então, desde que eu nasci, tive que passar por diversas cirurgias, né? A mais delicada foi a cirurgia da coluna. Aos 15 anos de idade, eu fiquei 45 dias internado no hospital, né? Aqui da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E foi, assim, a minha adolescência toda, né? Marcada por idas e vindas, né? Do hospital, de diversos hospitais. Então, foi marcada por né, momentos bons, momentos difíceis, onde a família esteve sempre presente, né? Irmãos, pai não, porque eu perdi meu pai aos 10 anos de idade, mas a minha mãe faleceu ano passado, né? Infelizmente, foi a minha parceira, né? Foi aquela que esteve ao meu lado ao longo dos meus 50 anos de vida. Eu conheci sua mãe cantando no coral. Sim, exatamente. Então, a minha mãe, ela foi o melhor exemplo, né? E aquela que sempre acreditou no filho, né? Enquanto muitos achavam que eu talvez seria um aposentado por invalidez, um exemplo, né? E minha mãe sempre acreditou, né? Então, ela foi aquela que sempre conseguiu trabalhar. Né? Depositou toda a confiança. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história de vida. Você andou com 7 anos? 7 anos de idade, exatamente. Cara, e dá pra ver que ele não quer, tipo assim, que sintam dó, sabe? Tipo assim, ele quer ser visto como uma pessoa que passou por diversas situações e superou elas, né? Absurdo é Aí vem um uma mãe babaca se prestar o papel de 15 anos de ir pra internet, com uma mãe falar, nojenta. naturalizar que o filho estava sacaneando um professor com deficiência e ainda achar muito chato, cheia de atitude, de debochinho e disso e daquilo, falar um bando de merda que essa mulher falou. E ainda acha que é uma pessoa autêntica. Você não é autêntica, você é imbecil. Você não é O autêntica, momento você da é camisetinha nojenta, branca, asquerosa. ele não falha nunca, porque ele veio aí. E a gente vai passar pela tortura de assistir a quantidade de merda que ela resolveu agora falar. Pedido de pra desculpa se dela, desculpar. vocês vão ver. Porque, com certeza, a água bateu na bunda. Pedido de O desculpa. chuveirinho fervendo queimou o cozinho. Com certeza. E ela resolveu, óbvio que chegou no professor, chegou na escola, chegou num caralho A4, todo mundo já tá sabendo. E aí ela resolveu botar meia viola no saco, porque ela não botou a viola inteira no saco, ela botou só a metade, porque ela jura que ela ainda tá na posição Ela tá de blusa branca. escolher Pior que no pedido de desculpa, de ela que está de blusa crítica branca. que ela vai se desculpar. Eu peço perdão por fazer vocês Uma passarem por isso raiva aqui. dela, de olhar pra cara Mas a dela. gente vai ter que passar já me dá junto. raiva, gente. Tá? É isso aí. Essa frase impactante é pra fazer você permanecer no vídeo e reconhecer de fato. A Mona ainda tá querendo lacrar no TikTok. Eu errei. Essa frase impactante é pra você monetizar no vídeo. Sim, amor, é pra você monetizar esse lixo. Essa frase impactante. Não é uma frase impactante, é o básico. Porque eu errei é uma forma fofa de descrever a merda que você fez. Né? E é isso, tô falando aqui no chat que ela não gravou mais no carro. Que agora ela tá com uma carinha angelical, entendeu? Um fundinho de rosa. Chat GPT. E ela tá jurando que a frase eu errei é uma frase impactante pra Por pessoa favor. ficar, né? Pra pessoa querer ver o vídeo dela. Por favor. Reconhecer de fato que eu errei. Se você dedicou parte do seu tempo nos últimos dias para assistir algo relacionado a mim, eu te convido a ficar.
No entanto, se você foi uma das pessoas que agiu com ódio, eu peço pra que você não permaneça nesse vídeo, porque eu não... Mona, ninguém agiu com ódio com você. Você fez a porra de uma caralhada de vídeo batendo palma pra porra do seu filho que estava zoando uma pessoa, um professor. Aqui eu tenho um texto melhor do que o que ela fez. Com 1 segundo de pesquisa no GPT. Cometi um erro colossal. Fiz uma enorme cagada. Eu falhei miseravelmente. Errei de maneira grotesca. Eu dei uma bola fora monstruosa. Cometi um erro irreparável. Eu fui totalmente infeliz. Errei de forma absurda. Acabei com tudo. Fiz uma grande besteira. Cara, com 1 segundo de ChatGPT eu tinha feito um texto melhor do que o que ela vai falar aqui. Vocês vão ver. Que independente de ter deficiência ou não deveria, tá? E você não só, como, além de fazer isso, você ainda falou que tava tudo bem, que o grande problema era ele ter sido pego. Então, na moral, abaixa a bolinha, linda. Agiu com ódio com você, a merda que você tava fazendo. Agiu com ódio com você. Vocês vão ver, Desculpa, em eu momento sou- algum, ela pede eu não desculpas sinceras. costumo Ela fala, desculpa se vocês se ter esse sentiram tom aqui no ofendidos. canal. Mas essa mulher me desequilibra um pouco. Não pelo Não meu aprendi erro, com você, sim e ele pelo não que é destinado a você você. sentiu. Gostaria de com o meu ressaltar erro. que esse texto que eu vou falar nesse vídeo, ele foi escrito por mim. Então, em alguns momentos, o vídeo vai parecer que eu estou pausando, sim. Aí a Mona resolveu escrever um roteiro. Ela, o ChatGPT e o advogado. Porque existem alguns pontos nesse texto que eu preciso abordar e eu não quero esquecer nada, deixar nada fora de contexto mais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas de bem que eu ofendi com o meu vídeo. Todas as pessoas que se sentiram ofendidas e magoadas com as minhas falas. Antes de aparecer aqui com a cara lavada e com a camisa branca, eu refleti muito sobre o contexto geral Faltou e a cara analisei a lavada, situação de errou. longe. Inicialmente, eu foquei apenas nos odiadores e isso me desviou do propósito geral de tudo isso, apesar de já saber que existem falas problemáticas no vídeo. Inicialmente, eu pensei, eu não vou dar o que eles querem, mas eu não precisava focar... A Mona ainda acha que ela tá em algum nível de posição de falar dos odiadores ou de falar que alguém está criando ódio em cima dela. Ela jura. Ela jura. Ela continua, você vê como ela continua em outro planeta. Mas vamos lá. Caso Eu alguém precisava possa focar ter em se pessoas de sentido bem ofendido, que de eu peço fato se sentiram ofendidas com a situação. Tanto uma Diferente de você. pessoa que já sofreu chacota, bullying ou qualquer tipo de constrangimento por parte de outras pessoas que se sentem superiores, quanto dos professores que estão também nesse meio do caminho aqui e se sentem cada vez mais invalidados dentro da sala de aula. Só para Eu não estou falando que todos os cidadãos de professores bem, são santos e exatamente. éticos. Estou me referindo nesse vídeo apenas a professores éticos, pessoas de bem e que se sentiram ofendidas. Ah, desculpa, com tudo aqui o é que só para aconteceu. brancos. Continua, o problema da PCD, ok? loucura psicológica, do viés Se psiquiátrico você não da faz pessoa, parte dessa cognitivo, classe, não é pra você. é que ela... Desculpa. Só pra minha classe, as pessoas né? que se dizem pessoas de bem, elas não se classificam como pessoas de bem pelos atos que elas fazem. Elas se classificam como pessoas de bem porque elas acreditam que só pelo fato de elas gostarem muito delas próprias, elas podem se classificar como pessoas de bem. No final das contas, o grande problema do cidadão de bem do Brasil é que a pessoa, o ser do bem não tem qualquer relação com o que ela faz ou da maneira que ela age. Ela simplesmente se acredita tocada por Deus. Tô Ela de se olho em acredita do vocês lado que do ganharam bem, VIP do na Kik, certo, que não do estão lá, justo. hein? E isso é Safados. simplesmente uma capacidade cognitiva da pessoa Vão de lá se colocar nesse imediatamente. lugar. Mas o que faz ela ser do bem? É o que ela age? É o que ela faz? Não. Ela só acredita que ela é. Então ela se acredita uma pessoa de bem. Vai ter chamado. Independente das merdas e das atrocidades que ela fale. E ela acredita que ela pode também escolher só falar com outras pessoas de bem. Porque as pessoas Olá. que não gostam do Olá, que ela que falou tal? normalmente são meio do mal. Olá, Bratos. Que de alguma forma despertou a dor que vocês sentiram na vida de vocês em algum momento e de uma forma egoísta eu acabei invalidando essa dor. Tudo Eu bem, errei não só prostitutas. como pessoa, eu errei como mãe também. E apesar de precisar ser gentil comigo, eu preciso assumir aonde bem que na visão foi o dela, brancos não equívoco precisa de para que eu cosmética, possa ela fazer tem uma que ser. reparação genuína disso. E a minha intenção não é apenas dizer eu errei aqui. Quando eu refleti from? sobre a necessidade de fazer um vídeo de Where are you pronunciamento, eu pensei, eu sei que eu tenho falas problemáticas, mas aonde Tira seu eu VIP. preciso buscar um conhecimento para que essas falas não se repliquem no futuro. E eu nem estou falando sobre Às vezes você não tava cancelamentos aqui no e dia etc. da Estou chamada. falando sobre não machucar pessoas ou não Oh, uau! invalidar a dor de outras pessoas. Porque não é porque não dói em mim que não dói em outras pessoas. E é Pronto. claro que eu não estou tirando Devolvido. todo o meu discurso quando eu falo que existem mimimi
Em alguns momentos, eu acredito que existam, sim, exageros. Todavia, entretanto... Mimimi deveria ser uma palavra tirada do vocabulário. Não serve pra isso. Esse vídeo, aquele vídeo que eu falei, não se trata de um mimimi. Se trata da dor de uma pessoa, se trata da dor de várias outras pessoas que também se sentiram Não existe mimimi. Se dói em alguém, com a forma como a dor é válida. Ponto. Eu queria apenas ligar a câmera, falar algumas palavras doces pra vocês e falar, eu errei, me desculpa, tá bom? Eu tô arrependida e daqui a pouco replicar essa atitude, mesmo que não seja na frente das câmeras. Eu quis aprender de... Tá bom, Mona, até agora você não falou o que você errou, qual foi a merda que você fez e o que você aprendeu. Até então, você tá só selecionando o público ao qual você acha que merece receber a merda da sua desculpa. Mas a desculpa ainda não veio, tá? E nem o mínimo do que você aprendeu a partir do momento. Diminuir, tipo assim, a palavra mimimi, usam essa palavra pra diminuir a dor de alguém, né? Pra diminuir alguma dor ou pra, tipo assim... é frescura, né? Que você tá se desculpando, a gente tá esperando ainda. Vamos lá. De fato. Então eu sempre faço isso. Sempre quando eu passo por qualquer situação, seja ela difícil, seja ela... Mais é difícil, né? Seja ela difícil, essa mulher é mãe de um adolescente. E ela acha realmente que o filho dela tá certo. Ele só tá errado porque ele foi pego, né? Ele foi pego. Me retiro, eu faço a digestão de tudo aquilo que tá acontecendo, eu esfrio, e é onde eu preciso, de fato, analisar o que eu preciso aprender com aquilo ali. Foi exatamente isso que eu fiz. Pra ela também é péssimo. Eu acho que a gente devia fazer um tirão assim que a escola entrou em denunciar contato comigo. Até então eu não sabia de nada, não sabia do que tinha acontecido, eu não sabia do que havia sido falado, feito, nada. Eu simplesmente postei um vídeo porque, com base nas experiências anteriores da antiga escola do Gui, onde qualquer coisa que acontecia, na antiga escola, pros pais fala, no colégio, eu acho que coisas ela que de fato poderiam ser resolvidas pelos professores, como Mona, no seu primeiro vídeo, você já conta toda a história de que o seu filho foi chamado, que você foi chamada no colégio porque o seu filho estava praticando bullying com um professor. Não foi 1, 2, 3, 10 vídeos depois. Não tem nenhuma novidade depois daquilo. Nenhuma. Não tem nada precipitado no seu primeiro vídeo. O seu primeiro vídeo é a história completa. Os seus próximos vídeos, todos, são vídeos bostejando em cima das pessoas, criticando o que você falou no primeiro vídeo. Então, qual foi a grande novidade que você teve depois? Sabe qual foi a novidade que você teve depois? Que você deve ter caído na real que você fez um vídeo falando que era normal seu filho sacanear um professor com deficiência. É só a violência pra resolver alguns casos. O que você não tinha percebido no seu primeiro vídeo não foi a situação, porque a situação tá todinha no seu primeiro vídeo. Você não descobriu nada depois. Os cabelos dela. O que você descobriu depois é que talvez a internet tenha achado você um lixo pelas coisas que você falou. Jogou comida com certeza, Débora. Ela é o tipo de mãe que eu citei aqui, o tipo de mãe que fala pra filha assim: você tá muito gorda, você não quer ser ponto de referência na foto da turma da faculdade. Para de comer porque você não quer ser referência na foto da turma. Rasgou a folha do caderno do colega. E essas coisas simples assim, que poderiam ser resolvidas dentro da sala de aula, eu imaginei que seria isso também. Então eu não dei a devida importância, entendeu? Eu não dei a devida importância pra escola me acionando pra ir até lá. Eu achei que era algo simplesmente fácil de ser resolvido, onde o professor poderia colocar os adolescentes no lugar deles, enfim, vida que segue. E não era. Eu só tomei ciência disso depois da reunião com a escola. E a reunião com a escola, ela veio após a postagem do primeiro vídeo. Então conta pra gente o que rolou na reunião da escola, porque pelo visto, tomar processo? você só entendeu a gravidade do negócio depois da reunião da escola, sendo que a gente nem sabe o que aconteceu nessa reunião e todo mundo se revoltou com a situação antes da reunião da escola. O filho já era absurdo antes. Pelo visto, se você contar pra gente o que rolou na situação da escola, aí vai dar mais merda ainda. Que as pessoas acham que vão ficar um pouco mais chocadas. Porque só pelo básico do que você contou no primeiro vídeo. Mas, gente, rico não perde processo. Eu nem sei se a gente quer saber o que aconteceu depois. Provavelmente, na sua cabeça, se piorou depois da reunião da escola, é porque a escola ainda veio contar mais outros absurdos. Eu tomaria um cafezinho, mas eu já tomei 3. Se eu tomar outro, eu acho que eu vou ficar ansiosa. Com o primeiro absurdo, a gente já tá achando absurdo, imagina com os próximos. Já chorei na live. Conta pra gente o que rolou na reunião da escola. Fiz 1h32, eu já chorei. O desdobramento de toda a situação. Informei que eu estava do lado da escola, né, no que a escola havia decidido, obviamente, mas eu ainda permaneci com um discurso de que, nem foi tão grave assim, foi só, tipo... Inclusive, estão aqui falando no chat uma coisa. Ela fez vídeo do pós-reunião da escola, que a gente reagiu também no último vídeo, que eu tô lembrando aqui agora. Eu chorei por causa disso. E falou que não ia citar quais as características do professor. Eu tomei 3 cafés antes do meio-dia, assim. Nesse vídeo, ela continuou defendendo... Eu acordei muito cedo. Que o problema foi que a criança foi pega. Nesse vídeo, ela continuou falando merda. Depois da reunião da escola, ela já continuou falando merda. Uma risada, sabe?
novamente, o que dói em mim, não dói no outro, o que dói no outro, não dói em mim. Então eu não dei essa... Tá bom. Beleza. O que dói em mim não dói no outro, o que dói no outro não dói em mim. Por que isso não dói em você? Sabe? Tipo assim, porque você não tem um senso de... Como que fala? Qual que é a palavra? Porque isso dói em mim. Eu ver isso acontecendo dói em mim. Deveria doer nas pessoas, vocês não acham? Senão você já perdeu completamente sua empatia, sua humanidade, seu senso de ser humano. Bati de uma porta. Devida importância, entendeu? A situação em si. Seguir com um Não dói em discurso... vocês, gente, você ver uma pessoa em situação de rua, uma situação complicada, não dói em vocês também? Você vê um molequinho pedindo dinheiro no semáforo, não dói em vocês também? De normalizar o que aconteceu. Lembrando que eu só tive noção da gravidade do que Você quer aconteceu dar risada? após a reunião Fala com que a ele escola, escolheu o que estar ali, aconteceu que ele depois do deveria primeiro estar na vídeo. escola? Mas o que se fixou pra muitos foi apenas o meu Ele primeiro devia vídeo. estar na Tanto que as escola. reações elas começaram e se estenderam referente ao Certeza que é primeiro assim vídeo que ela apenas. pensa, certeza. Agora a gente vai pra outra Que ela área, vê o cara onde eu fazendo cometi os graves malabarismo com no as falas. semáforo e pensa, Faça, só deveria não estar seja trabalhando. E aparência duvidosa. Apesar de não querer dizer literalmente isso, na situação, por exemplo, faça errado e só não seja pego. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Foi no intuito de dizer, você quer falar mal de alguém? Não seja na frente da pessoa, né? Mas essa frase, ela não cabia na situação, não cabia na gravidade. Da honra da imagem das pessoas, assim, Não é possível, mano. Às vezes, pra gente se corrigir, a gente tem que falar assim, caralho, eu falei uma merda gigante mesmo. Vocês me desculpam. Agora, meter essa de que não era bem isso que você queria dizer? O que mais você queria dizer além disso? A privada tem inveja da boca dela. O que todo mundo queria que você falasse era exatamente o... Todo mundo fala. E eu concordo. Olha, Cara, eu vou até deveriam passar encorajar pano. esse professor, Eu concordo com você que todo mundo fala. Deveriam. Que no off acaba todo mundo gente, falando, tipo assim, fazendo quando um comentário. acontece uma parada assim, vamos falar a verdade. Quando acontece uma parada assim, não é simplesmente, eu vou processar, vou ganhar dinheiro. Não é sobre dinheiro, entendeu? A pessoa foi machucada. Ele nunca mais vai esquecer disso. Olha a dimensão que isso daí tomou. Tipo, eu acho que tem mais de 4 milhões de visualizações. Tipo assim, ele foi exposto com a condição dele pra milhões de pessoas. Enfim, é um negócio que com certeza doeu mais nele do que nela, que foi criticada. É um negócio que ele nunca mais vai esquecer. Então não é sobre dinheiro, tipo, processa, causa ganha. Beleza, ele pode tirar o dele ali também um pouquinho, mas tipo assim, não é sobre isso, entendeu? Não é sobre isso, eu acho. A consciência de classe de você ver alguém pedindo dinheiro na rua ou afins, mesmo sem poder ajudar, saber que existem diversos fatores para se você estar aí ao invés de um simples não procurar trabalho. Eu concordo plenamente, Shella. É por isso que eu falei, ela deve ser o tipo de pessoa que vê alguém pedindo dinheiro na rua, que vê o cara fazendo malabarismo e deve falar assim, vagabundo, devia estar trabalhando, não quer trabalhar, entendeu? Deve ser esse tipo de pessoa, com esse pensamento, ela deve ter uma ervilha no lugar de um cérebro. A questão do processo serve até para dimensionar para eles as consequências de determinadas atitudes. Sim. Eu acho que, tipo assim, alguém sabido, né, de como funciona a burocracia da questão, tem que pegar na mão dele e falar, vamos ganhar, né, a visibilidade, tipo, só que ao contrário. Entendeu? Que a gente use isso daí de exemplo pra conscientizar, pra isso, pra aquilo. Comentário maldoso aqui e ali. Ele sozinho Só que a gente, é muito mesmo difícil, assim, gente. precisa Ele tá machucado, se né? policiar. Precisa ter um certo limite. Saber que a gente é mais venenoso mesmo quando a gente tá no particular. Isso todo mundo é, concordo com você. Não. Mas a partir do momento você tá errado. que, primeiro, que ser venenoso de uma coisa muito absurda, não dá. E segundo, que o que todo mundo queria que você chegasse pra ele e falasse, olha só, de jeito nenhum você pode chegar pra cara de alguém e zoar essa pessoa. Fazer um comentário no off, etc, também é errado. Todo mundo tem as mas mesmas até dá pra entender um pouco mais. Sabe, às vezes a gente fala coisas de cabeça quente, etc, é uma merda. Eu sei, filho, acontece. Às vezes a gente pensa coisas muito ruins. Mas a gente tem que viver em sociedade e cair um pouco na real de que a gente não pode fazer isso. E assim, se nem pensar a gente deveria, imagina falar. Sério. Imagina zoar na cara da pessoa. Então nunca. Gente, brincadeirinha tem hora também, então, tá? assim, não bom, faz o menor sentido. Olha, eu tô aqui correção. como influenciador e tal, a gente brinca pra caramba, mas tem hora. Não faz o menor sentido. Mas tudo bem, vamos lá. De toda a situação que aconteceu. Enfim, eu falei muito nessa frase.
E sobre Muito. aparência duvidosa. Sim. À época, eu nem sabia como Se eram os as outros aparências das colegas não pessoas se envolvidas. juntarem pra dar um pavor Então, nesse piada, falando isso, eu acabei deveriam. justificando atitudes inapropriadas. Mas quando eu falei, todo mundo fala mal de alguém por trás, eu não menti. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Mas nesse caso em específico, não se tratava de uma fofoca inocente ou de, ai, você viu a roupa de fulano? Que feia, não é? Não era sobre isso, entendeu? Era uma Ela já situação sabia sobre o que onde que era. expôs alguém a um constrangimento, onde deveriam ser Ela já corrigidos, sabia o e que eu era. agi normalizando a atitude deles. E novamente, eu não estou crucificando os meninos porque eles são adolescentes. Eles vão errar. Ele é adolescente, ele pode. E é o meu papel, o nosso papel, é corrigir e conscientizar eles das coisas. Entende? Eu deveria... Sim, até porque as críticas são quanto a Ela é você. muito fútil, assim. E não a eles. Porque sim, adolescente é escroto. A gente na adolescência, eu falo isso durante esse vídeo, eu acho. Durante a adolescência, a gente testa os limites das coisas. E é exatamente por isso que tem que ter adulto do lado. Porque na adolescência a gente testa o limite. E aí tem alguém falando, esse limite você não vai passar. Agora, a partir do momento que você... E aquela história. Você disse que você falou pra ele, faça, mas não seja pego. Não somos obrigados a Era só isso que ele ia ter quem tá ouvido. aqui. Tá? Você não ia ter postado nada e você ia falar isso pra ele. Faça as Então, honras, que eu outra faço. mensagem que Não foi? tem problema. Né? Que outra mensagem que você queria passar? deveria ter buscado mais com eles, eu deveria ter buscado mais informações, eu deveria ter buscado entender realmente o que aconteceu e não simplesmente, mas foi isso aqui que aconteceu, ótimo, Já básico. foi com Deus. Aí eu falei, é básico mesmo, e seguimos. Porque eu não tô com muito tempo agora, mas não existe isso. Eu preciso parar e entender o que ele quis, o que o Guilherme quis dizer aqui nesse negócio. Tipo, o que ele quis dizer aqui? Gente, assim, pra poder achar, talvez, um erro de pensamento dele, que talvez vai piorar com o passar do tempo se eu não corrigir agora, no pequeno, no pouco. Os dois são garotos incríveis, Deve ser o mas mesmo, em Nick. toda essa situação existia uma adulta responsável por conscientizar eles do que havia acontecido. Uma adulta que não poderia normalizar, mostrar autoridade, e essa pessoa foi eu. Eu não preservei a segurança deles, não preservei a segurança em não tem cara expor daquelas influencers que falam a de opinião energia de milhões de feminina, pessoas exatamente. que vão pegar 1% do que aconteceu. E o que é mais chocante é que, assim, ainda tem isso, né? O bebê Depois dele já cai, falam que a cai. gente que tá aqui comentando o caso, que tá expondo o adolescente. Sendo que não é a primeira, nem a Primeiro ban segunda, nem a aqui, terceira quem que vez deu? que ela Foi qual? pega e expõe o filho dela à situação do ridículo. Depois de ter passado por toda a situação do negócio do pão, ela continua fazendo. Recorte e vão definir ele como mau caráter ou coisa e tal. E se for pra vocês ficarem com raiva de alguém nesse momento, eu peço que vocês fiquem com raiva de mim, porque de fato os meninos eles estão formando o caráter Mas é exatamente de você mesmo, né? Uhum. deles. E o meu papel, naquele momento, era conscientizá-los. E não expor como uma grande tour, sabe? Novamente, não tô aqui pra ficar me autoflagelando, mas eu só fiz o vídeo porque eu imaginei que fosse algo simples e banal, como acontecia na escola anterior. Eu não imaginava do tamanho do problema que isso foi para a pessoa envolvida, que foi para o professor envolvido, e tampouco o problema que isso se tornaria no futuro. Eu não tô aqui para me punir, eu tô aqui para expor que depois de toda essa questão, eu tive conversas esclarecedoras com pessoas que de fato queriam me ajudar, pessoas que queriam ensinar, pessoas que viam eu reproduzindo falas problemáticas, mas ela pensou, eu preciso opinar sobre isso de forma, entre aspas, imparcial, mas que conscientize as pessoas. Tamara, pelo amor de Deus, Tamara. Eu tenho certeza que você é uma pessoa boa, de coração. Eu tenho certeza que você tenta não errar. Eu não tenho essa certeza. Eu tenho certeza, mas o problema é que você tá envolta num ambiente que naturaliza tanto coisas absurdas que você fala. Não precisa, E que deve Beta, ter não precisa monte ser de gente gente, boa, um não monte de precisa. amiga, Com gente assim não um monte de precisa. familiar que deve bater palma e falar um monte de merda. E você deve achar o máximo. Quanto mais ela Que fala, você mais às tem vezes vem pra nojo, assim. internet achando que o mundo é a sua ostra. Sabe qual é o foda? É que tá todo O pior, mundo, Gabriel, é que ela desde- não se desculpa em nenhum momento. Ela faz 10 minutos de vídeo pra ela não se desculpar. início, tentando te dar um alô. Tem muita gente escrota que só chega ali pra Você xingar, faz com um favor à certeza. sociedade. Agora tem Jota. muita gente chegando pra você falando, Mona, não tá certo essa porra que você tá falando. Eu achei, e eu falo isso no vídeo, eu acho um puto exagero o negócio lá do pão, tá? Porque ela não tá Da errada, galera cair não? em cima do garoto, porque não sabe cortar o pão, etc, etc. Agora, o absurdo Claro que nunca não, foi né? o menino não saber cortar o pão. O absurdo foram as falas que você teve depois. Só Errado tá o piora. professor, E eu né? até falei, é foda. Porque a gente fica muito puta de estarem falando do nosso filho e acaba falando um monte de merda mesmo.
E eu entendo. Perde tudo pra mim. Eu entendo. Ela E eu é ruim. lembro na época do vídeo do pão que eu falei Normal, isso. Black Bears. Eu falei, Normal. porra, é foda. Porque ela deve ter falado também um monte de coisa no calor da emoção, de tá vendo a internet inteira Normal, zoando, caralho. esculachando o Normal filho meu dela. cu. Normal a minha Eu entendo pica. essa atitude de mãe leoa. Só que é uma atrás da outra. Não, eu não dou risada. Eu sou um ser humano decente. Se você E no final das contas, não é as pessoas que têm que chegar com paciência, amor e compaixão depois de você fazer um vídeo mais merda do que o outro, falando um monte de merda, meteu sendo woke. extremamente debochado. Meteu woke. E eu entendo também que esse deboche é uma forma de defesa. Ai, meteu woke. Depois disso tudo, Vai, as pessoas têm que chegar com amor e carinho e compreensão, tentando te explicar que não é natural você achar que é normal seu filho tá zoando uma pessoa com deficiência. Essa é outra palavra que me Independente, dói eu não quero ouvir. também vou jogar a cartada da deficiência aqui não. Pode ser uma pessoa sem deficiência. Pode ser uma pessoa que não esteja dentro de minoria nenhuma. Ainda assim é seu papel como mãe fazer com que seu filho não ache normal isso. Então, na moral, assim, não tem nada mais covarde do que depois de você fazer um show de cocô de merda, você ainda responsabilizar as pessoas pela maneira como elas te criticaram. Ai, É perdão, sempre esse papinho. Caguei. É sempre esse papo. Sinceramente, caguei. Ai, teve gente que veio querendo meu bem. Teve gente que veio querendo me Dia ensinar. 2 na Kiki pra combinar. Mas temos você 2 não é bons. burra. Muita paz. E nem tem Muita dificuldade de ter acesso. Se você tem acesso no TikTok pra fazer vídeo, você também tem acesso no TikTok pra minimamente entender a merda que você tá falando. Mas sabe o que doeu? E eu te digo por que você tá vindo pedir desculpa pela primeira vez? Porque eu vi um monte de gente. E assim, foi bizarro a quantidade de gente que eu vi vindo te criticar, pessoas que nunca fazem vídeo criticando ninguém na internet. É verdade. Ninguém. E sabe qual é o pior? Veio Vocês gente que conhecem você aquela provavelmente modelo? que tem essa Como é o nome dela? coisa também. Tem algumas pessoas que eu achar posso o nome pensar aqui dela. na minha cabeça É que lindíssima, são ela é mãe pessoas que também. supostamente parecem com você. Pessoas brancas, magrinhas de classe média alta, Não, não é Bruno Gato. que não têm um pensamento super liberal, que não têm um pensamento de, que não seja criticado na internet. Como que é o nome? Teve uma galera desse perfil Esqueci, ela é tão que veio linda. fazer vídeo falando de você. E eu acho que é aí que o calo apertou. Quando você viu que as pessoas que supostamente estavam do seu lado falaram, opa, Esqueci o nome da cheirosa. acho que você tá falando merda. Será que dá Aí pra que você ver veio meus aqui pedir likes desculpa. Pra que elas também não pensem como essa sem noção aqui. Então, foi vendo o vídeo de uma dessas pessoas, que eu acredito que não foram só vídeos ruins ou com ataques de ódio pra mim e pros meninos. Tiveram outras pessoas que fizeram vídeos imparciais, vídeos construtivos. E foi vendo o vídeo de uma dessas pessoas em que eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer um pronunciamento em respeito às pessoas de bem. Entendeu? Que estavam vendo, que se sentiram ofendidas, que se sentiram machucadas com as minhas falas. E o meu pedido de desculpa vai para os professores éticos que se sentiram ofendidos com as minhas falas. Os professores éticos que se sentiram ofendidos com a minha fala. O primeiro vídeo vai para as pessoas que se sentiram machucadas em algum momento da vida delas por encontrar pessoas que achavam que eram superiores a elas, então apontava o dedo, deixava elas constrangidas com alguma situação, enfim, fizeram elas se sentirem menores em algum momento da vida. O meu pedido de desculpa vai para essas pessoas. E aqui eu gostaria de ressaltar que os meninos, eles não se sentiram superiores ao professor. Eles não tinham noção da gravidade do que estava acontecendo. E quem expôs a situação e abriu precedentes para várias opiniões foi eu. Aos professores que agiram de forma respeitosa, reagindo ao vídeo, eu agradeço vocês, porque me deram o benefício da dúvida. E o benefício da dúvida, eu digo assim, vocês me deram o benefício de virar e aprender com a situação. Aos influenciadores que reagiram de forma respeitosa, eu também agradeço pela conscientização que vocês têm das opiniões que vocês formam. Porque a palavra já diz, nós somos... O mais chocante, sabe o que eu acho, Tamara? É que você agradece muito as pessoas que agem de forma respeitosa, você dizer que seu filho tem o direito de agir de forma não respeitosa com as pessoas. Aí eu te pergunto, no final das contas, o professor, ele também tem que te agradecer por você ter ajudado seu filho a agir de uma forma tão não respeitosa com ele? Ele e todas as outras pessoas que provavelmente ele não deve ser a única pessoa que seu filho deve fazer merda? É tão curioso você só agradecer as pessoas que foram legais com você com o fato de você não ter sido legal com ninguém. Pois é, né? Me deixa muito confusa. Que não é como se você tivesse sido fofa, legal e delicada com as suas falas. Tá acabando o vídeo e ela não vai pedir desculpa. Mas é E aí, João curioso as Grilo? pessoas precisarem ser da maneira como você não é com elas. influenciadores. E isso serve inclusive para mim. Porque depois de toda essa situação,
eu realmente entendi que não é só ligar a câmera e falar o que dá na minha cabeça. Não é isso. Que loucura. Impressionante. Depois de tanto tempo, você só entendeu isso agora? Existem 200 mil pessoas que me seguem. E 200 mil pessoas Gente, que... a questão aqui, ela deixou bem claro que ela continua com o mesmo pensamento, né? Ela só errou em falar, né? Em falar em público. Igual ela fala que o filho dela errou em ter sido pego, né? O único erro dela aqui foi ter falado em público. me seguem pode transformar a opinião dela em algo que eu digo. Eu preciso pensar e pesar muito as palavras que eu coloco aqui quando eu ligo uma câmera. Então, é isso. É importante lembrar que reduzir uma pessoa a um recorte de vídeo é totalmente irresponsável. Eu acredito que os influenciadores que querem reagir a vídeos, eles precisam buscar o contexto da situação. Se você quer reagir, eu não sei nem o que te dizer. Mas vamos lá. ótimo. Mas você busca todo o contexto para que você pelo menos seja um pouco justo. Isso não é porque sou eu. Isso é geral, entendeu? É geral. Como a moça que estava esperando para ser pedida em casamento e pintava a unha de branquinho, e algumas pessoas falavam, esse rapaz te odeia. E ninguém pode falar isso, porque ninguém convive com ambos. Inclusive, na época, eu opinei sobre o vídeo e opinei de forma muito imparcial, falando apenas que ela não merecia, né? Ninguém merece. Nossa. Mas ninguém sabe o contexto. Se relacionamento é mesmo tóxico ou coisa e tal. Né? Ninguém pode determinar isso. Ah, mas ela abriu precedentes porque ela postou isso na internet. Mas ninguém pode determinar que é um relacionamento ruim só por causa de um recorte de um vídeo. E por outro lado, aos influenciadores que agiram de forma desrespeitosa, provocando aí uma enxurrada, uma onda de comentários negativos e de pessoas cada vez mais em busca de ódio, de vingança, eu gostaria de pedir para que vocês se conscientizassem das falas que vocês trazem nas redes sociais. Ela falando em terceira pessoa. A cara da Beta. Muitos de vocês nas entrelinhas incentivam intolerâncias, ofensas e calúnias. Quase morrendo. A única coisa que muda é a palavrinha que vocês usam. Mas indiretamente vocês estão incentivando isso. Então, eu acredito que vocês precisam rever. Alguém explica pro João. Politicamente incorretos e velados na fala de vocês. A todos que se ofenderam e quiseram de fato ensinar da forma como vocês pregam, eu peço minhas sinceras desculpas. Do Xota? Ele não tem? Esse será o meu último pronunciamento sobre o assunto. Eu não falarei mais sobre isso e não responderei nenhum tipo de comentário. Se eu fosse ela, eu nunca mais entraria na internet. Aqueles que amam compartilhar polêmicas e reagir a vídeos polêmicos para ganhar algum tipo de hype em cima do assunto. Agora eu conto com vocês, com a ajuda de vocês em compartilhar e reagir a esse vídeo também. O filho dessa mulher de 15 anos. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, Lucinda. A coisa que eu mais valorizo é a opinião de TikToker. A melhor parte desse vídeo é que ela imagina que com esse vídeo agora ela vai corrigir a merda que fez. Tamo aqui, reagindo ao seu vídeo. Será que melhorou? Eu acho que o vaso sanitário continua com inveja. Eu também acho.